Queridos irmãos e amigos, com alegria neste momento e na dependência do Senhor, iniciamos mais um culto ao vivo, a fim de que a vida dos irmãos sejam edificadas e todos nós tenhamos a nossa fé renovada no Senhor e a alegria de pertencer ao nosso Deus, de estar na dependência do Senhor e saber que Deus, o nosso Deus, Ele cuida de todas as coisas e todas as situações da vida, sejam quais forem as situações ou as circunstâncias que estejamos vivendo. Eu quero iniciar este momento enquanto as pessoas, os membros da igreja, os amigos, estão se conectando para participarem conosco deste momento de adoração ao nosso Deus. Com alegria estamos diante do Senhor para dizer: Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas e nós cremos no grande poder do Senhor. Eu quero orar a Deus e pedir a direção do Senhor sobre a vida de todos nós. Pai querido, Pai celeste, te louvamos agradecidos, ó Deus, por mais uma vez nos encontrarmos diante da Tua presença em oração. E, ó Deus, tendo a certeza, Senhor, que na presença do Senhor estamos guardados, pelo Senhor somos guiados em todas as situações da vida. E, ó Deus, como servos Teus, como pessoas, homens e mulheres que creem no Senhor, que sabem que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que não conhecemos de ouvir falar, mas de andar com o Senhor e termos experimentado, Deus, em todos os momentos, em todas as situações, ó Deus, que o Senhor se faz presente, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e é a resposta a todo aquele que clama ao Senhor. Por isso, Pai, na Tua presença neste momento, ó Deus, nos unimos num só pensamento, com um só sentimento, Senhor, e o desejo do nosso coração é Te adorar independente das situações, independente, ó Deus, do momento em que estamos vivendo, como igreja, como família, Senhor Deus, as pessoas que nos ouvem, os nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, sim, Senhor, todos aqueles que estão neste momento vivendo a mesma coisa, a mesma situação. E isso pode gerar em nós, ó Deus, medo, ó Deus, ansiedade, preocupações extremadas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, te rogamos, ó Deus, que este seja um momento de refrigério, um momento de renovo espiritual, um momento, ó Deus, em que a nossa fé no Senhor seja, ó Deus, acrescida, aumentada, para que, ó Deus, em nada e nenhuma situação possa roubar de nós o privilégio de continuarmos crendo, continuarmos depositando no Senhor toda a nossa confiança, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Guarde a vida dos meus irmãos, dos meus amigos, dos nossos queridos colegas de trabalho e todos que nos ouvem neste momento, que sejam todos alvos da Tua graça, da Tua bondade e da misericórdia do Senhor, e que a Tua palavra alcance os seus corações e encontre um lugar especial nesta manhã na vida de cada um de nós, a fim de que ao terminarmos este momento, terminemos, ó Deus, com a certeza de que o Senhor nos prometeu que estaria conosco para sempre e nunca nos abandonaria. Então eu oro agradecido com esta certeza diante do Senhor, eu oro em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, estamos diante do Senhor para dizer ou ler um texto da palavra, dizendo: buscai o Senhor, o nosso Deus, em adoração. A palavra do Senhor diz em Sofonias, capítulo 2, o verso 3, busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Portanto, meus irmãos, este é um tempo de buscar ao Senhor. Como o profeta Isaías também declarou no capítulo 55, o verso de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto,
Portanto, esta é a grande oportunidade para continuarmos, porque eu sei que os irmãos têm feito isso, eu sei que muitas pessoas têm ligado, comunicado comigo, dizendo: pastor, temos buscado o Senhor, temos orado mais, temos dependido mais do Senhor. É exatamente isto que eu quero comunicar a vocês e estimulá-los nesta manhã a fazerem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque diz o salmista no Salmo de número 63, a partir do verso 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Meus queridos irmãos, que coisa extraordinária, como a palavra de Deus é edificante para nós, ou edifica a nossa vida em momentos de grandes dificuldades. Eu creio que eu e você, mais que nunca, precisamos do consolo de Deus. Precisamos compreender algumas coisas que, porventura, não estávamos compreendendo, vivendo outras situações da nossa vida. Nesta manhã, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos ensina: buscai ao Senhor de todo o coração, porque se buscarmos o Senhor, Ele é achado, se invocarmos o Senhor, Ele ouve, se pedirmos ao Senhor, Ele responde, Ele atende. Portanto, a minha oração nesta manhã é que o nosso Deus seja buscado em oração, nos momentos de intimidade, nos momentos de recolhimento, como estamos vivendo de isolamento social. Este é um grande momento, uma grande oportunidade para buscarmos a face do nosso Deus. Também reservaremos este momento, meus irmãos, para orarmos a Deus. Há irmãos em nossa igreja que estão enfermos, há irmãos e pessoas queridas nossas, familiares, ou conhecidos nossos que precisam da nossa intercessão neste momento. São pessoas que estão sofrendo por conta da situação que estamos vivendo. São pessoas que perderam entes queridos e os seus corações precisam ser consolados. Estamos com irmãos da igreja e neste tempo estão hospitalizados ou estão com sintomas do Covid-19. Isso traz preocupação para nós. Portanto, lembraremos neste momento irmão Reginaldo Pisa, Nicolas Pisa, irmã Aparecida Pisa. Oraremos também pela irmã Regina, que sofreu um acidente, está se recuperando, está bem, graças a Deus. Oraremos pelo irmão Aparecido Postigo, oraremos pela querida Aninha, oraremos pela irmã Solange, intercederemos pela irmã Vilma e tantos outros irmãos nossos que estão neste momento enfermos, carecendo das nossas orações. Querida Edna Ribeiro, tantos irmãos, colocaremos diante do Senhor neste momento a vida dos nossos queridos irmãos, queridos familiares, enfermos, enlutados, carecem da nossa oração. Sim, curve a sua cabeça ou continue em espírito de oração neste momento para levantarmos diante de Deus um grande clamor, dizendo: Senhor, aqui estão homens, mulheres, pessoas queridas, amadas nossas e amadas do Senhor, que precisam do teu alento, do teu consolo, precisam da cura do Senhor. Sim, queridos irmãos, este é o momento para buscarmos a face do nosso Deus. Oremos, momento de intercessão, pedindo a Deus a direção dele sobre a nossa vida e também pedindo ao Senhor que traga alento, consolo ao coração do nosso povo, da nossa nação, das nossas autoridades. Pediremos pelos profissionais de saúde, pelos irmãos que estão empregados, por aqueles que estão desempregados,
colocamos diante de Deus as nossas necessidades. Orem comigo. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e, Senhor, queremos Te agradecer pelo grande privilégio de podermos buscar a Tua face, a direção da nossa vida e saber, ó Deus, declarando que o Senhor é o Deus Criador, é o Deus Todo-Poderoso, sustentador de todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível. Por isso, Senhor, neste momento de intercessão, colocamos diante do Senhor, nos Teus braços de poder, as Tuas mãos amorosas, ó Deus, a vida das pessoas que foram mencionadas neste momento. Oraremos também, ó Deus, por aqueles que não foram mencionados, mas o Senhor as conhece, o Senhor sabe das suas necessidades, das dificuldades que estão enfrentando, ó Deus, os sentimentos que estão presentes na nossa vida, pessoas, ó Deus, que estão tristes, outras estão, ó Deus, preocupadas, ansiosas, com medo, ó Deus, as incertezas da vida estão muito fortes, sendo sentidas, experimentadas por todos nós, ó Deus, que o Senhor neste momento traga alento, consolo ao coração de cada um deles, que eles sintam a presença abençoadora e consoladora do Senhor na vida. Ó Deus, bem pertinho de cada um deles, Senhor, onde quer que estejam, sejam quais forem as situações, as circunstâncias da vida, que meus irmãos, seus familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, ó Deus, sejam todos alcançados neste momento pela Tua graça, pelo Teu poder, as Tuas misericórdias, Senhor. O Senhor que é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus dos milagres, é o Deus do impossível. Sim, Senhor, em nome de Jesus, rogamos diante do Senhor, o Senhor que é o Deus que pode todas as coisas. Se Te aprouver, ó Deus, curar pessoas nesta manhã, cure-as, Senhor, aquelas que estão lá no hospital, em estado gravíssimo, Senhor, da sua saúde, por conta desta enfermidade. Senhor, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, cure essas pessoas, restaure a saúde delas, para a glória do Teu nome, para que as pessoas saibam, Senhor, que não há nada impossível para o Senhor. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor, todas as coisas são sustentadas pelo Senhor. Então, todas as situações da nossa vida não podem, em hipótese alguma, impedir o agir do Senhor. Então, em nome de Jesus, na autoridade do nome que está acima de todos os nomes, oramos, Te pedimos, ó Deus, intercedendo pela vida das pessoas que sofrem agora, pedindo a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, e cada um de nós diremos, ó Deus, diante do Senhor: assim seja, louvado seja o nome do Senhor, cremos no Teu grande poder, queremos descansar no Senhor e esperar somente em Ti. Por isso, Senhor, oramos agradecidos já pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor fará na vida de cada um de nós, na vida daqueles que Te ouvem, na vida daqueles que colocam no Senhor a confiança devida. Oramos, pois, agradecidos assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Também, meus queridos, teremos neste momento um momento para orientar os irmãos. Alguns irmãos me perguntaram como ficarão as nossas finanças, pastor, como ficará o sustento da obra do Senhor neste momento de crise. Primeiro eu quero dizer aos irmãos que precisamos pensar na nossa vida, na vida dos nossos familiares, como as pessoas estão vivendo este momento. Há pessoas que estão empregadas, há outras que estão desempregadas, há pessoas que têm o seu provento, nada mudou, há outras pessoas que não têm mais o sustento, portanto, estão carecendo de ajuda mútua das nossas orações. Então, pensemos em nós, pensemos nos nossos familiares, pensemos também na obra do Senhor.
a sua contribuição poderá ser feita através das nossas contas bancárias. Elas estão no boletim da igreja, os irmãos estão em casa, estão no nosso site. Então, fazendo as transferências dos seus dízimos, das suas ofertas, para o sustento da obra do Senhor. Todos os membros da nossa igreja sabem que estamos vivendo situações desafiadoras, estamos vivendo também compromissos que vencem, tanto na vida pessoal quanto na vida da igreja. Conquanto eu quero declarar diante do Senhor nesta manhã que eu creio na provisão do nosso Deus. Eu creio na provisão dele na minha vida, na vida da minha família. Eu creio na provisão dele na vida dos irmãos. E eu creio também na provisão do nosso Deus na vida da nossa igreja. Nada há de nos faltar, absolutamente nada. Servimos a um Deus que é vivo, Deus que é todo-poderoso, o Deus que é fiel em todas as situações da nossa vida. Portanto, descansem no Senhor e deixe que o Senhor continue provendo todas as necessidades nossas neste momento de desafios, momentos de dificuldades. E deixe também Deus te usar. Você tem tido a provisão de Deus, tem experimentado, então também continue sendo instrumento de Deus para a provisão dele na vida da sua igreja, a qual você é membro, congrega, serve ao Senhor, é alimentado, é edificado, e juntos estamos construindo uma grande obra e não podemos parar. Há missionários que dependem do nosso sustento, há funcionários que dependem do nosso sustento. Sim, há uma grande obra. Então creia comigo na provisão do Senhor e deixe Deus usar a sua vida para glorificar o seu nome nas diversas situações em que estamos vivendo. Quero então, neste momento, orar também, ou melhor, ler um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação, para a edificação da nossa vida, dizendo aos irmãos que eu tenho lido o livro de Jó e tem sido um momento de edificação para a minha vida. Eu, como pastor, não poderia ser diferente a minha palavra nesta manhã, à luz da palavra do Senhor. Uma palavra de alento, de consolo, uma palavra devocional, para que a nossa fé seja fortalecida, sejamos consolados, tenhamos o alento do Senhor na nossa vida. Então eu quero inicialmente ler com os irmãos o que o salmista declarou nos Salmos, no Salmo de número 68, os versos 19 e 20, que diz assim: Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Irmãos, que palavra extraordinária! A palavra do Senhor é sempre edificante. A palavra do Senhor sempre traz para nós a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, que nada, absolutamente nada, foge ao controle do Senhor. As surpresas da vida pertencem à nossa experiência humana. Na verdade, em muitas situações somos surpreendidos. Este momento em que estamos vivendo mesmo é um momento surpreendente. Nenhum de nós imaginaríamos viver o momento que estamos vivendo. Estamos isolados socialmente, estamos distanciados uns dos outros, a saudade no nosso coração, das nossas celebrações coletivas, dos nossos cultos presenciais. Estamos vivendo um momento que não esperávamos jamais vivenciarmos. Portanto, é um momento surpreendente. Curiosamente, algumas falas são ouvidas neste momento. Eu, por exemplo, ouvi coisas do tipo assim: estou surpreso com tudo isso. Pensei que não iria viver para ver o que está acontecendo. Outra pessoa disse: e agora que tudo parou?
Será que vai voltar ao normal? Será que a nossa vida voltará ao normal um dia? E agora? Ou será que é o fim do mundo? Será que é castigo de Deus? Então são falas, meus irmãos, que retratam o quanto estamos surpresos com os últimos acontecimentos, com as situações que envolveram a nossa vida. Estamos extremamente surpreendidos por tudo aquilo que está acontecendo conosco neste momento. Essas frases, tantas outras ditas neste tempo, retratam o sentimento que todos estamos sentindo. O que é isso? Como assim? Será que são palavras que retratam a nossa perplexidade? Às vezes na vida ficamos surpresos quando determinadas situações nos envolvem. Nós, seres humanos, somos constantemente pegos de surpresa. Pode ser pela doença, pode ser pelo desemprego inesperadamente, pode ser pela situação que estamos vivendo exatamente agora. Surpreendentemente, a nossa vida mudou. Estamos vivendo uma situação que não esperávamos viver. Mas eu quero que você saiba nesta manhã, que você tenha a certeza que as surpresas da vida são as ferramentas de Deus para produzir alegria e confiança independentemente das circunstâncias. Vou repetir. As surpresas da vida são as ferramentas de Deus para produzir alegria e confiança independente das circunstâncias que estamos vivendo. Sim, meus irmãos, é um tempo difícil, é um tempo de crise, mas é também um tempo de oportunidade. A oportunidade para experimentarmos alegria e confiança naquele em quem a nossa vida pertence. Naquele em quem estamos firmados, alicerçados, independente das circunstâncias. Quero então pensar sobre o tema nesta manhã da reflexão que estamos tendo. As surpresas da nossa vida não pegam Deus de surpresa. Somos nós surpreendidos, mas Deus jamais será surpreendido por coisa alguma. Portanto, as declarações do salmista servem como alívio à nossa dor e o nosso sofrimento, a tristeza, a ansiedade, sentimentos de incertezas que estamos vivendo neste momento presente tão desafiador. Precisamos compreender que também tanto o presente está sendo difícil, quanto o futuro poderá ser também difícil. Mas algo que não podemos duvidar é do poder de Deus. É do controle de Deus sobre todas as coisas. Nenhuma folha da árvore cai, nem um fio do nosso cabelo, sem que Deus não tenha dado o consentimento. Portanto, meus queridos irmãos, como pastor, eu também tenho momentos de preocupação e medo. Mas quando li esse texto da palavra de Deus que diz: o Senhor leva dia a dia o nosso fardo. Ora, esta declaração fez o meu coração se acalmar, descansar no nosso Deus. E Ele quer fazer isso em favor de todos os que nele confiam. Todos aqueles que têm colocado em Deus a sua confiança. Ter a certeza que o nosso Deus, dia a dia, leva o nosso fardo. Portanto, Deus nem sempre mostra qual será o fim dessa caminhada, ou da nossa caminhada, nem também o processo de resolução, mas Ele quer que levemos nosso fardo de medo, a nossa dúvida, as nossas incertezas, até a sua cruz. E ali o deixemos. É uma expressão para dizer, meus irmãos, todo o nosso fardo, tudo aquilo que pesa sobre nós neste momento, precisa ser levado até Deus. Nós não somos chamados para dar solução aos problemas. Nós não fomos chamados para dar respostas a esta situação que estamos vivendo. Mas todos nós somos conclamados a colocar em Deus a nossa confiança.
esperar somente nele, porque dele vem o nosso socorro. Portanto, queridos irmãos, Deus, o nosso Deus, é fiel. Ele quer que saibamos que aquilo que nos paralisa hoje não pode jamais paralisar o nosso Deus, que é o autor da vida. Ele nunca é pego de surpresa. Por isso, precisamos, em primeiro lugar, adorar a Deus em todo o tempo na nossa vida. Precisamos, como disse o salmista, bendizer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, crendo que Ele está acima de todas estas situações. Portanto, Deus tem o controle de todas as coisas e Ele leva dia após dia o nosso fardo. Portanto, você poderá dizer nesta manhã: mas por que comigo? Por que isso está acontecendo agora? Por que esta situação envolveu a minha vida e a vida de todos nós? Sim, de todos nós. Eu e você não somos os únicos que estamos vivendo este deserto, que estamos vivendo esta situação desafiadora, que gera estes sentimentos em nós e tantos outros sentimentos. As autoridades estão preocupadas, os especialistas nas emoções humanas estão preocupados com este isolamento social, com os idosos, com os adolescentes, com as crianças. Sim, tudo isso que estamos vivendo, vivemos não isoladamente, mas vivemos coletivamente. Todos nós temos sentimentos muito semelhantes. Portanto, eu quero dizer a você nesta manhã que ninguém está livre deste grande pesadelo. Portanto, na Bíblia, na palavra de Deus, temos exemplo também de homens que enfrentaram situações de sofrimento, situações de deserto, situações preocupantes. Por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez declarações do tipo: estou muito abatido e encurvado e choro o dia todo, estou profundamente abatido e desanimado, o meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. No Salmo 38, os versos 6 e 8. Então, quando nos sentimos abatidos e desanimados, como declarado por Davi, a tendência nossa é paralisar, é deixar de caminhar, de ir adiante, conquanto estamos cerceados, não podemos sair de casa, mas podemos dobrar os nossos joelhos, podemos orar, podemos clamar, podemos meditar na palavra do Senhor, podemos pensar para crer, para encher o nosso coração de esperança diante do nosso Deus, porque precisamos parar um pouquinho e pensar. Não somente nesta situação, mas nas situações anteriores da nossa vida. Lembra-se de diversas outras situações em que Deus cuidou de você. Deus supriu as suas necessidades. Deus respondeu às suas orações. Deus deu o escape para lembrar-nos, meus queridos irmãos, o que diz a palavra do Senhor: não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar além do que podeis suportar. Antes, com a provação, Deus nos dará também o escape. Pare um pouco então e lembre-se de que em outras situações Deus foi, Deus é e Deus sempre será o nosso socorro. Portanto, Ele quer que saibamos ainda que neste vale não estaremos sozinhos, não passaremos sozinhos pelo vale da sombra da morte, como expressou o salmista. E é o Salmo de número 23 que trará alento ao nosso coração neste momento, com as declarações do salmista, quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas.
refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sim, meus irmãos, quando passares pelo vale, tenhamos a certeza de que o Supremo Pastor é conosco. Está conosco, estará conosco para ajudar-nos a passar pelo vale. Passaremos, ou estamos no vale, passaremos pelo vale, mas jamais passaremos sozinhos. O Supremo Pastor está conosco. Então não se esqueça e tenha certeza de que Deus precisa ser bendito acima de tudo que estamos vivendo. Também quero lembrar-lhe o exemplo de Jó. Jó, o homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, um homem que tinha sua família em ordem, seus filhos abençoados, sua esposa, seu relacionamento conjugal, sua vida financeira estabilizada, sua saúde em perfeita ordem. Mas a palavra de Deus nos diz que as más notícias começaram a chegar, as surpresas da vida se estabeleceram na vida do servo Jó, e as coisas mudaram drasticamente na sua vida. Primeira notícia: seus funcionários morreram devido a um fenômeno natural. O seu gado, os demais animais também foram destruídos. E para agravar ainda mais a sua situação, a notícia de que seus filhos haviam morrido. E por final, Jó perde a sua saúde, ficou gravemente enfermo. Mas se vocês lerem ao capítulo 1 e 2 de Jó, vocês verão um homem temente a Deus, um homem que coloca em Deus, apesar ou a despeito das situações, toda a sua confiança, como as declarações que estão no capítulo 1, a partir do verso 18, quando a sua esposa vai arguí-lo, vai questioná-lo, dizendo: ainda conservas a sua integridade? Ainda consegues crer neste Deus, a despeito de tudo isto que está acontecendo? Então Jó respondeu: como falas uma louca, falas tu? Não receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios contra Deus. Sim, meus queridos irmãos, Davi, Jó, eu, você, cada um de nós, precisamos ter a certeza que neste momento, Deus, o nosso Deus, se faz presente. Ele diz: eu jamais os abandonarei, nunca me esquecerei de ti. Pelo contrário, os guardarei em todas as situações da vida. Portanto, precisamos adorar a Deus acima de toda e qualquer situação. Bendito seja o nome do Senhor, disse Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, Davi e tantos outros servos do Senhor, eu e você, precisamos adorar o Senhor a despeito das situações. Mas há uma segunda verdade: precisamos também bendizer o nosso Deus, mesmo quando nos sentimos só. O sentimento que está presente na nossa vida tende a nos paralisar, a impedir a nossa caminhada, a nossa fé, o exercício da confiança diante de Deus. Por mais que tentemos entender tudo o que está acontecendo, não conseguiremos. A verdade é que todos, de alguma maneira, estamos sofrendo. Sofremos por nós e pelos outros. E o sofrimento faz nos sentir, às vezes, sozinhos. Muitas vezes, sozinhos. Nesses momentos, somos consolados pelo Supremo Pastor, que diz: nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Portanto, meus queridos, precisamos crer.
precisamos experimentar o poder de Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor na nossa vida, mesmo nos sentindo só. Este sentimento não retrata a realidade de Deus ou da verdade sobre Deus na nossa vida. Podemos nos sentir só, mas nunca estaremos. Jesus disse aos seus discípulos assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, como li, o Supremo Pastor estará conosco. Portanto, creia. Portanto, espere no Senhor e experimente neste momento a presença consoladora de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, precisamos crer no Deus que salva e liberta. O verso de número 19 diz assim a palavra do Senhor, dos Salmos de número 68, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador, com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte. Portanto, precisamos crer no Deus que salva e liberta. Esse Deus que salva e liberta é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 4, os versos 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisarem e orem sempre com o coração agradecido. Então estamos vivendo este momento de preocupação, estamos nos sentindo só, estamos preocupados se as nossas necessidades serão supridas neste momento. Será que a sua preocupação neste tempo, sei que a sua preocupação neste tempo não é só com você. Pensamos ou nos preocupamos conosco, mas preocupamos também com a nossa família, preocupamos com os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, com os nossos colegas de trabalho, preocupamos com o nosso próximo. Sim, todos nós estamos, de alguma maneira, preocupados ou por nós mesmos ou pelas outras pessoas. Dizemos neste momento: quem irá cuidar dos meus? Quem os amará como eu os amo? Se você está sentindo assim, então pare um pouco e pense a respeito de várias situações que Deus cuidou de você. Ele sabe tudo o que se passa conosco. Então não se preocupem, mas em tudo orem e peçam a Deus com o coração agradecido, porque o Senhor é fiel. Buscai o Senhor, buscai o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, disse o evangelista Mateus no capítulo 6, vos serão acrescentadas. Não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Olhai para os lírios do campo, para as aves dos céus, Deus as supre, Deus as sustenta. Basta, meus irmãos, muito mais esta palavra com propriedade aos nossos corações nesta manhã. Basta cada dia o seu mal, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. É o que o apóstolo Pedro diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de cada um de nós. Deus cuidou no passado, em diversas outras situações. Deus continuará, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, cuidando de cada um de nós, cuidando dos nossos familiares, amando como nós amamos, cuidando como nós cuidamos. O nosso Deus fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos. Portanto, creia no Deus que salva e liberta.
Por último, precisamos crer que Deus é poderoso para nos livrar da morte e nos dar novo amanhã. É isso que o salmista declara no verso 20 do Salmo de número 68. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Irmãos, não poderia haver uma palavra mais atual, mais apropriada para trazer paz, consolo e certezas ao nosso coração nesta manhã. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Se esse tempo parece ser longo, como uma noite longa, escura, parece que não vai acabar jamais. Parece que não haverá um fim. Creia, meus queridos, neste momento, e a sua fé pode querer vacilar, se não podemos dar o próximo passo, se não podemos caminhar, estamos todos de alguma maneira paralisados. Precisamos ter mais que uma técnica, uma ferramenta para um pensamento positivo. Precisamos ter fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova contundente das coisas que não vemos. Ter fé é se colocar nas mãos daquele que pode todas as coisas, pode guardar, pode cuidar, porque Ele nos ama, o nosso Deus nos ama. Então, tenha certeza que a sua vida um dia entregue ao Senhor pertence a Ele, está nele. A quem pertencemos nesta manhã? Pertencemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que dá libertação. Nele está o escaparmos da morte, porque Ele tem levado todos os dias o nosso fardo. Portanto, creia naquilo que diz a palavra do Senhor, e somente quando cremos em Jesus como Salvador, podemos confiar que Deus tem todas as coisas debaixo do seu propósito e que Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. É o que Paulo declarou aos Romanos no capítulo 8, verso 28. A todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, eu quero dizer, neste final, em que estamos meditando na palavra do Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Este momento que estamos vivendo pode estar se estendendo por demais. Poderá se estender ainda mais, conforme nos diz a palavra do Senhor. O choro pode durar uma noite. E parece que esta noite para o salmista, esta noite para nós, está longa demais. Parece não ter fim. Mas a palavra de Deus nos diz que, diante das situações da vida, ao confiarmos nele, poderemos aguardar um novo amanhã seguros e abrigados em suas amorosas mãos. Sim, a noite pode ser longa, mas chegará ao fim. Porque o nosso Deus romperá a escuridão da noite, a fria noite, e Ele mesmo nos garantirá um novo amanhã. Quero então que você, nesta manhã, creia, porque eu sei em quem tenho crido e que estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar a minha vida ou aquilo que lhe confiei até aquele dia. É o que o apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2. Eu sei em quem tenho crido, por isto não me envergonho do Evangelho, que Ele é poderoso para guardar aquilo que lhe confiei até aquele dia. Quero nessa manhã que os irmãos e todos que nos ouvem se lembrem que diante das surpresas da vida, Deus nunca é pego de surpresa. Por isso, o nosso grande e bom Deus
precisa ser adorado em todo o tempo da nossa vida, mesmo quando nos sentimos só, porque o nosso Deus é todo-poderoso para livrar da morte e nos dá um novo amanhã. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Creio, meus irmãos, nesta manhã, Deus tem nos ajudado. Por isso, precisa ser adorado, precisa ser bendito. Mesmo nos sentindo só, creremos que Ele suprirá todas as nossas necessidades, porque o nosso Deus é todo-poderoso e nele está o escapar da morte e um novo amanhã. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os edifique com esta porção da sua palavra meditada, refletida aos seus corações, e ao terminarmos este momento, sejamos renovados em fé para continuarmos colocando naquele que é o Deus Todo-Poderoso e tem nos guardado toda a nossa confiança. Ore ao Senhor comigo, finalizando este momento. Estaremos de volta às 18h30, mais um momento ao vivo, meditando na palavra do Senhor e compreendendo tudo aquilo que Deus quer nos falar, tem nos falado, a fim de que não desanimemos, mas sejamos renovados de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, para o seu louvor, para a sua glória neste momento. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor entre nós. A tua palavra é viva e eficaz e jamais voltará vazia, antes cumprirá o que apraz ao Senhor. Sim, Deus, a minha oração nesta manhã é que a tua palavra encontre um lugar especial no coração de todos aqueles que nos ouvem, ó Deus, a fim de serem edificados, serem fortalecidos, serem renovados em fé, Senhor, a fim de saberem, crerem que as surpresas da vida, estas, ó Deus, aquelas do passado, ó Deus, trazendo para nós perplexidade, paralisação, ó Deus, saibamos que estas coisas não têm nenhum poder de paralisar o autor da vida, o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então, ó Senhor, dá-nos esta disposição para continuarmos crendo a despeito das situações, aquilo que estamos vivendo, vivenciando, ó Deus, aquilo que tem gerado dor, sofrimento, ó Deus, incertezas, medos, insegurança. Ó Senhor, que o nosso coração seja inundado nesta manhã por sentimentos novos de paz, que excede a todo entendimento, que jamais se explica, Senhor, esta paz que é advinda do Príncipe da Paz. A confiança segura como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que têm esperado no Senhor, o Senhor se inclina, ouve o seu clamor, atende às suas orações. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, a entregar o nosso caminho ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, descansar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Livra-nos, ó Deus, de permitirmos que os sentimentos que não procedem do Senhor, que não nos abençoam, que não nos edificam, que não nos ajudam neste momento, sejam transformados nos sentimentos reais, ó Deus, advindos, resultado do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa confiança no Senhor, há de experimentar tudo aquilo que o Senhor pode proporcionar àqueles que confiam em Ti. Portanto, Senhor, estou agradecido ao Senhor por passar por este momento, ou por este tempo, viver estas situações,
Não por estas situações te dou graça, mas te dou graças pela certeza de que o Senhor está conosco. Porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Receba então, Senhor, a nossa gratidão e diremos todos juntos: o Senhor continua sendo adorado, exaltado, crido. Continuaremos, ó Deus, servindo e nos relacionando com o Senhor, porque o Senhor é o único Deus. Receba a nossa gratidão. Oramos agradecidos, então, oramos no nome de Jesus. Deus os abençoe, meus queridos, que todos digamos juntos: amém, assim seja, louvado seja o nome do Senhor.